cultuar o nosso Deus e crendo, né, que Ele é presente, que Ele tem algo para nós aqui essa noite. Todos os dias, né, Deus tem algo para nós e por isso nós nos alegramos. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra que Deus esteve colocando no meu coração, porque, só diminuir aqui um pouquinho, porque nós podemos perceber, né, que o mundo, né, como o mundo está caminhando, como as gerações estão se formando e como a gente tem que agir, como a gente tem que interagir, como nós temos que viver, né, acompanhar esse mundo fazendo a diferença, sendo sal e luz. E o tema dessa noite é: tenham um bom sabor. Tenham um bom sabor. E tá lá, né, uma saladinha, um salzinho colocando por cima. E o texto base, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Colossenses, está lá no finalzinho da Bíblia, Colossenses 4, para que a gente possa trabalhar um pouco mais esses textos. Colossenses 4, de 5 a 6, eu vou estar lendo na versão NVI, diz assim, Colossenses 4, de 5 a 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades e seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse texto, mas fala sobre aproveitarmos todas as oportunidades e sermos temperados, né? Sermos diferentes, não igual às coisas deste mundo. Mas hoje, né, como eu estive falando, nós vivemos um conflito de valores, né? Hoje, muitas das coisas que eram importantes acabam ficando menos importantes, e aquilo que são menos importantes acabam se dando muito valor para elas. Então, esse conflito de valores, onde basta uma palavra mal colocada, onde já gera um grande problema. Então, até para falar hoje em dia, a gente tem que pensar duas vezes. Procurarmos as palavras corretas para não causar um conflito, né? E aí vem surgindo uma nova geração que está formada e ela se destaca por alguns pontos. Vocês já ouviram falar da geração mimimi? Geração mimimi. Vocês já ouviram falar da geração Nutella? Nutella é bom, né? Vocês já ouviram falar do politicamente correto? Vocês já ouviram falar, essa é nova, cultura do cancelamento? Todas essas coisas estão permeando a nossa sociedade. Todas essas coisas fazem parte de uma nova geração que vem surgindo. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. A expressão geração mimimi, ela é formada de uma onomatopeia. Uma onomatopeia, na língua portuguesa, é uma palavra que se refere a um som. Então, lá atrás, quando a gente estudou na escola, né, falava sobre onomatopeia. E ela se refere a um choro, a um lamento, a um murmúrio. Então, por isso que ela é um mimimi, como se fosse um choro, um lamento. E ela também serve para satirizar pessoas que vivem reclamando. Existem pessoas que estão sempre murmurando, não é verdade? Pessoas que estão sempre reclamando. Então, para isso, eles vão falar, é da geração mimimi, aqueles que vivem reclamando. E aí, caminhando, junto com elas, também temos a famosa geração Nutella. E essa geração Nutella, né, como eu disse, o doce é gostoso, mas essa geração não. Essa geração, a característica dela é que ela é uma geração reprimida, ela é uma geração superficial, ela é uma geração exigente, indecisa, orgulhosa, sentimental demais, irresponsável, preguiçosa e mal educada. E nós consideramos essa geração Nutella como uma geração fraca. E aí a gente sempre tem aquela comparação, né, da geração raiz. A geração raiz é aquele pessoal mais antigo, né? Então os valores dessa geração são totalmente diferentes a esses. E ela é considerada como uma geração mais forte do que essa geração. E aí, andando de mãos dadas, temos o famoso politicamente correto.
Por que esse termo politicamente correto foi criado, né? A essência do politicamente correto é boa. Qual era a intenção deles? Era descrever ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos de pessoas que são vistas como sendo desfavorecidas ou discriminadas pela sociedade. E aí a gente pensa, fala, legal isso aí, não é? Politicamente correto, porque ele defende tudo isso. Mas o que aconteceu? O politicamente correto, ele foi transformado pelos excessos e pelos exageros. Então agora nada pode. Nada pode, porque aquilo que você falou não é politicamente correto. Então os exageros acabaram estragando essa palavra, né? Os excessos. E para dificultar ainda mais, veio o quê? A novíssima cultura do cancelamento. Eu acho que quem mexe mais com a internet, eu acho que já ouviu falar sobre isso. A cultura do cancelamento é uma prática moderna. Ela é moderna, é o fato de organizar boicotes virtuais e através de críticas, onde as pessoas são derrubadas de posição social, de influência ou de fama, devido a atitudes consideradas questionáveis. Quando alguém faz algo que é considerado questionável, aí entra em ação a cultura do cancelamento. E quem cuida disso aí, tem os fiscais da internet, né? São os haters. Os haters, né? A palavra em inglesa significa pessoas que odeiam. Haters são as pessoas que odeiam. E na internet, elas são aquelas que não conseguem ficar felizes com o sucesso de outras pessoas. E aí, elas expõem a falha dessas pessoas. A função dessas pessoas, os haters, são expor a falha das pessoas, para criticar. Isso pode ser online, ou pode ser no mundo real, ou as duas coisas. E quando isso acontece, é algo muito prejudicial para a vida da pessoa. Muito prejudicial, a ponto de ser até irreversível. Quando uma pessoa é criticada ferozmente na internet, ela é difamada nessa cultura, muito mais difícil vai ser a vida dela, infelizmente. Então as coisas, elas estão ficando cada vez mais difíceis. E para ajudar, aí ainda existe aquelas pessoas que criam um personagem. Elas criam uns personagens virtuais, que são chamados de avatar ou de perfil fake. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ah, a pessoa criou um perfil fake. Por quê? Porque ela não quer se mostrar, mas ela quer fazer algo sem saber que é ela. Então elas criam esses perfis, e aí eles criam um personagem que é totalmente diferente da vida dela. E esse personagem busca o quê? Busca uma vida de prazer. Busca uma vida que é totalmente diferente da vida que ela vive. Amém? Então, em meio a tudo isso, nós vivemos em uma geração onde tudo é ofensa. Tudo é considerado. Uma simples brincadeira, ela pode ser considerada um bullying. Uma simples brincadeira pode ser considerada um assédio. Olha a situação que nós vivemos hoje. E com o passar do tempo, né, essas ameaças, as pessoas vão se sentindo vítimas. E elas acabam escondendo atrás do vitimismo. O vitimismo, além de ser um mecanismo de defesa, acaba sendo um estilo de vida. Onde essas pessoas, ninguém provocou nada, mas elas mesmas provocaram isso nela. Essa é a cultura que nós vivemos. Então eu só gostaria de explanar um pouquinho da forma como o mundo está vivendo, a forma como o mundo está sendo atacado. Amém? E por fim, outras características dessa cultura atual que nós vivemos, as pessoas não gostam de assumir os seus erros. Não gostam de assumir as suas responsabilidades. E elas gostam do quê? De terceirizar as suas responsabilidades. De terceirizar os seus erros, né? Jogar para outra pessoa. E todo desconforto se torna um trauma. Todo desconforto pode ferir a alma, fere o ego, né? Tudo é até um motivo para criar uma depressão. Olha o nível que as pessoas estão caminhando. Então, elas não podem ser contrariadas. Elas acabam sendo dono da verdade. Então, elas travam uma guerra. Elas querem atacar o inimigo. E quem é esse inimigo? O inimigo é aquele que discorda. Aquele que se posiciona diferente dela. Olha a situação que nós vivemos. Olha o jeito, o caminho que essa humanidade está indo.
Olha por onde essa geração está caminhando. Ela está se enterrando cada vez mais. Então, definitivamente, é uma geração frágil, intolerante, doente, confusa e frustrada com ela mesma. E em meio a tudo isso, surgem algumas perguntas. E essas perguntas, meus queridos, são relacionadas a nós que somos igreja. Como a igreja se comporta em meio a tudo isso? Como nós cristãos devemos entrar em contato com essas pessoas? Como fazer isso? Então a pergunta é, como nós cristãos que buscamos uma vida na contramão desse sistema falido, devemos nos portar e interagir com o mundo? Como nós devemos nos portar e interagir com esse mundo? Como o mundo está nos ouvindo? O que o mundo pensa da igreja? Né? Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo extremos de uma intolerância de todas as partes. Existe intolerância do mundo para com a igreja, mas também existe intolerância da igreja para com o mundo. E o que fazer nessa situação? A gente deixa de lado? A gente simplesmente finge que não viu? A gente não se envolve com essas coisas? Qual é o papel da igreja em toda essa situação? Ao contrário, hoje o posicionamento se faz necessário. Hoje, o posicionamento se faz necessário. Principalmente quando as crenças são erradas. E essas crenças, elas influenciam uma sociedade de uma forma negativa. A sociedade vai por um caminho de água abaixo. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos nos posicionar como os cristãos, né, como detentores da verdade, do evangelho. No entanto, a igreja, ela precisa entender que existe uma forma, existe um jeito para se lidar com essas situações. Para que a gente possa se posicionar, não é de qualquer jeito. A gente tem que saber se posicionar. E a gente não podemos, né, infelizmente, como alguns ainda estão fazendo, ter um discurso que realmente é intolerante. E aí fica difícil da gente se defender contra isso, né? Porque ainda existem irmãos lutando contra pessoas, e irmãos lutando contra outras religiões, outras culturas. Então, como a igreja se posiciona nessa situação? Nós que conhecemos a Cristo, nós precisamos entender que as pessoas não conhecem a Cristo. Tem muitas pessoas por aí que estão em trevas. E essas pessoas em trevas, elas precisam urgentemente de quem? De conhecer a Jesus e de conhecer o Evangelho. E quem pode mostrar isso para elas? Nós. Nós podemos demonstrar Jesus para aqueles que estão perdidos. Nós podemos demonstrar Jesus para aqueles que estão em trevas. Em Romanos 1:16a diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse versículo em Romanos está falando que, olha, o Evangelho, ele não é qualquer coisa. O Evangelho é o poder de Deus. Para quem? Para a salvação. A salvação de quem? De todo aquele que crê. Mas para crer, precisa primeiro conhecer o Evangelho. Né? Precisa ser apresentado ao Evangelho. Então somos nós que vamos fazer isso. Nós vamos demonstrar o poder de Deus através do Evangelho. Então nós precisamos anunciar esse Evangelho com muita sabedoria. De uma forma que o mundo ouça. Porque se nós falarmos de qualquer jeito, eles não vão nos ouvir, né? Então, qual é essa forma? Nós não podemos ter um pensamento que somos assim, nós contra eles. Nós temos que tirar esse pensamento da nossa cabeça. O Evangelho, ele tem um alvo. E o alvo do Evangelho são aqueles que não acreditam nele. São aqueles que não têm o conhecimento dele. É o pecador, é aquele que está distante, é aquele que está caído, é aquele que está fraco. Esse é o alvo do Evangelho. E nós temos que alcançar essas pessoas através do Evangelho. Amém? Nós precisamos ter amor por essas pessoas. Muito amor por essas pessoas. E além do amor, nós também temos que nos portar de maneira digna do Evangelho, como carta viva e como embaixadores de Cristo aqui na Terra. Legal, né? Então saiu essas duas expressões, carta viva e embaixadores de Cristo aqui na Terra. Tem 2 versículos que falam sobre isso. 2 Coríntios 3:3 fala assim: vocês demonstram
que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Então o mundo está nos lendo, como se nós fôssemos uma carta. E essa carta ela não foi escrita em uma pedra, ela não foi escrita em uma madeira, ela não foi escrita em um papel, ela foi escrita nos nossos corações. E como ela foi escrita? Com tinta? Não, pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo escreveu em nós e nós somos reflexo disso tudo. E o mundo olha para nós e nos lê como se fosse uma carta. É isso que 2 Coríntios está dizendo. E 2 Coríntios também, de 5, 20a, capítulo 5, versículo 20a, fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, embaixadores, o que é um embaixador? Nós vemos muito essa coisa do o embaixador do Brasil no Japão, o embaixador do Japão no Brasil, né? Embaixador é um representante, é aquele que representa alguém. Então nós somos esse embaixador de Cristo Jesus. Então, através de nós estamos aqui na terra representando Cristo Jesus. Olha que importante, né? Olha como já ficou difícil o negócio, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos a importância que nós temos para o reino de Deus, para com o mundo caído. Amém? Paulo é um grande evangelista. Ele sabia exatamente como se portar em várias situações. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, do 23 ao 32, conta uma história, uma situação em que Paulo se envolveu. Amém? Eu vou ler na NVI. O título aqui é O Tumulto em Éfeso. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. O que era o caminho? O caminho são aqueles que profetizavam a Cristo, né? Então eles eram considerados cristãos, hoje evangélicos, mas naquela época eram os seguidores do caminho. Então, naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro, olha lá, nessa atividade, e estão vendo e ouvindo que este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. 31. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Então esse texto que nós acabamos de ler era uma situação que aconteceu ali em Éfeso. Então fala que um ourives chamado Demétrio, ele tinha um negócio de miniaturas de prata da deusa Ártemis.
E ele acusa Paulo de que o seu negócio estava falindo por culpa de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava pregando o evangelho, as pessoas estavam se convertendo e as pessoas paravam de comprar essas imagens porque elas não acreditavam mais nessa deusa. E aí o negócio começou a cair. E aí ele cria uma situação, uma revolta na cidade junto com os artesãos e toda essa profissão, e cria-se uma grande rebelião nessa cidade que era idólatra. E aí o texto fala, a ponto de ficar tão confusa essa rebelião, que tinha gente que estava ali que nem sabia por que estava ali. Não sabia nem o que estava fazendo naquela situação. E aí, em meio a tudo isso, né, o Demétrio culpando Paulo de tudo que estava acontecendo na cidade, aparece o escrivão da cidade. E o escrivão da cidade, ele defende Paulo e ao mesmo tempo ele busca a paz na cidade. Então eu não sei exatamente se o texto não fala, se esse escrivão estava defendendo Paulo ou ele só estava querendo criar a ordem dentro da cidade, né? E aí, vamos ler aqui do 35 ao 38, continuando. Aí fala assim, quando apareceu o escrivão, do 35 ao 38. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Então aparece o escrivão da cidade. E esse escrivão da cidade, ele fala assim, olha gente, se o que a gente acredita é verdade, fica calmo. Olha que legal. Se aquilo que nós acreditamos for verdade, fica calmo. E aí a gente pode tomar isso para nós, né, como cristãos. Se aquilo que nós cremos, se aquilo que nós acreditamos realmente é verdade, fica calmo. Porque a luz vai vencer as trevas. Então, tudo aquilo que se levantar contra a luz, né, não vai ter o poder. Cedo ou tarde, vai se descobrir de que a verdade irá prevalecer. Então, não estejamos preocupados, né? Não venhamos a ficar preocupados com outro tipo de pensamento, com mentiras que se levantem contra a igreja, porque nós somos detentores da verdade. Amém? E o ponto-chave para aprendermos, né, a nos posicionar é a forma correta como eles creram, né? A forma correta está aqui no 37. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo, nem blasfemado contra a nossa deusa. Olha que legal. Então o próprio escrivão da cidade falou assim, olha, mas Paulo, ele não veio aqui roubar templo. Mas Paulo, ele não falou mal da nossa deusa. Olha o portar de Paulo, né? Então Paulo não estava ali para criar briga. Então, qual foi a culpa de Paulo, na verdade, nessa história, né? Por que houve toda uma revolução, toda uma confusão, culpando Paulo, se Paulo em nenhum momento foi contra essa deusa? Em nenhum momento foi contra essa deusa. Então, está falando que, por esse motivo, né, Paulo se portava com a verdade. Paulo, ele não estava preocupado em arrumar confusão, em atacar a deusa ou qualquer outras coisas, né? E qual é o princípio que vale para o cristão hoje? Qual é o princípio, né? Basta demonstrar a verdade. Assim como Paulo fez, ele estava pregando a verdade e a mentira automaticamente apareceu, não é verdade? Porque a verdade sobressaiu sobre a mentira. Então, para nós, nós temos que pregar o evangelho, porque a própria luz do evangelho fará a parte dela. E muitas vezes nós queremos defender o evangelho, né? Muitas vezes nós queremos brigar, nós queremos atacar, quando na verdade o que nós precisamos fazer é apenas pregar o evangelho, falar da verdade, né? E a verdade por si só sobressairá, amém? Ela é a luz e a luz dissipa
as trevas. O nosso papel é pregar. Amém? É pregar. Paulo, ele não estava ali para atacar a fé das pessoas. Ele estava ali para pregar o evangelho de uma forma respeitosa e diplomática. Não era de qualquer jeito. Além de pregar o evangelho, ele fazia de uma forma respeitosa e diplomática. E é isso que falta, muitas vezes, em nós como igreja, para que possamos dialogar com o mundo, né? A ponto de os cristãos começarem a errar em alguns pontos, a realmente se fazer ofensivo. E aí nós acabamos gerando motivo para as pessoas nos atacarem. Né? E quando nós caímos nessa cilada de gerar motivo para que os outros nos confrontem, para que os outros nos ataquem, isso é o erro. Amém? Isso é o erro. Nós precisamos apenas falar a verdade, ser firmes naquilo que nós acreditamos. Né? Amém? Mais um texto. Vamos abrir em 1 Pedro, lá na frente. Em 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, de 13 a 16, fala assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, que estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Está falando assim, olha, não tenham medo das ameaças. E quem nos ameaça? O mundo. Não tenham medo das ameaças do mundo. Você lembra como nós lemos lá em Atos 19:30, em meio a todo aquele tumulto, o Paulo queria ir lá. O Paulo falou, não, peraí, eles estão lá no teatro, eu vou lá no teatro. Aí o pessoal falou, não, Paulo, não vai não. Fica tranquilo aqui, porque o negócio lá está descontrolado. Então, Paulo estava com medo daquela situação? Não. Então, nós não precisamos ter medo das ameaças deste mundo. Nós temos que estar preparados para responder sobre a nossa esperança quando formos questionados. Contudo, nós devemos fazer isso com mansidão e respeito para com os de fora. Nós precisamos estar preparados para responder às ameaças do mundo, mas responder de que forma? Com mansidão e com respeito, assim como diz aqui em 1 Pedro. Porque no final a verdade vai prevalecer, como nós acabamos de falar. Então, não há necessidade de guerras, não há necessidade de cabo de guerra, não há necessidade de conflitos, porque nós somos detentores da verdade. Amém? Então, e é nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo totalmente confuso, doente e perdido. Um mundo confuso, doente e perdido. E onde todo aquele que se posiciona contra é taxado como intolerante. E por algum motivo, o cristão realmente se julgar superior, tem cristão que é assim, né? Se acha superior, se acha santo demais, se acha irrepreensível demais. E aí ele começa o quê? Julgar as pessoas. Aí ele começa a julgar, ele começa a condenar as pessoas. Aí fica difícil, não é? Como que o mundo vai nos ouvir se nós nos posicionarmos dessa maneira, né? Se sem motivo já é difícil, imagina dando motivo, né, para o mundo nos acusar. Então, o cristão, ele tem que se posicionar de uma forma diferente. Mas, a partir de nós que estamos aqui, essa triste realidade deverá ser mudada.
porque nós temos que ser esses cristãos verdadeiros, detentores da verdade, sal e luz para esse mundo. E quando Jesus fala que nós somos sal e luz, né, o sal é para dar aquele sabor, é para fazer a diferença numa comida, e a luz é para onde há trevas, que haja luz, para que nós possamos enxergar o caminho. Então, o cristão ele precisa ser isso para o mundo. Né? Deus nos chamou para ser assim, e não para sermos acusadores, para julgarmos as pessoas. Amém? Então, olhando para esse cenário de um mundo caído, e de uma igreja que precisa se posicionar de uma forma positiva para com o mundo, qual é o caminho? Por onde a igreja precisa andar? Você lembra daquele versículo que nós lemos lá no início, que é Colossenses 4, de 5 a 6? Vou falar ele novamente. Colossenses 4, de 5 a 6 diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, e o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo nos orienta nesse versículo, né, sobre sermos agradáveis, temperados com sal, mas ao mesmo tempo não perder a oportunidade. Deus tem nos dado oportunidades. Então, nós não podemos falar de forma ofensiva, arrogante, preconceituosa, dura ou amarga. Ao contrário, nós precisamos ter sabor. Nós precisamos ser diferentes. Só que eu quero lembrar uma coisa para vocês. Ser agradável com as pessoas, ter sabor com as pessoas, não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça das pessoas. Não quer dizer que nós vamos concordar com o pecado das pessoas. Não quer dizer que nós vamos deixar a palavra de Deus de lado. Dentro da palavra de Deus, nós vamos confrontar as pessoas em amor. Em amor. Porque as pessoas, elas precisam. Né? Elas precisam dessa orientação. E quando nós chegamos assim, agora tudo tem que ser doce. Agora tudo tem que ser tranquilo, tudo tem que ser suave, e acabamos passando a mão na cabeça da pessoa, deixando de lado o pecado dela, nós não fazemos a diferença. Nós não fazemos a diferença. Então, a prática do pecado não é aceita por nós. Nós amamos a pessoa, mas com muita graça e pelo poder de Deus, né, nós vamos cuidar dessas pessoas. Nós não podemos feri-las mais do que elas já estão feridas. Nós não podemos feri-las, né? Mas ao mesmo tempo, com graça, com misericórdia, com muito amor, nós vamos dialogar com essas pessoas, nós vamos apresentar o Evangelho a elas. Então, com isso, nós abrimos oportunidades. E quando nós abrimos oportunidades, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, em qualquer situação, seja na nossa casa, dentro da nossa família. Porque existem muitas famílias que poucos são convertidos, poucos conhecem a Jesus, e alguns não. Então, dentro da sua própria família, você tem uma oportunidade de apresentar Jesus. Então, dentro da sua própria família, Deus vai preparar oportunidades para você falar do amor de Deus. Então, também no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso círculo de amizade, né? Então, a nossa presença seja gostosa. A nossa presença seja prazerosa. Não é assim, lá vem o crente chato. Não, lá vem o crente, né, que nos ama. Lá vem lá um servo de Deus, né, que quer fazer uma palavra, que dá uma palavra para nós, que nós sejamos dessa maneira. Isso depende, que isso, né, o nosso modo de portar, o nosso modo de falar, desperte nas pessoas. Mas despertar o quê? Despertar o interesse de nos atacar? Despertar o interesse de guerrear com a gente, de confrontar com a gente? Não. Que desperte nas pessoas o interesse de conhecer um pouco mais daquilo que nós estamos falando para elas. Quando nós apresentamos a Jesus e a pessoa fala assim, tá bom, beleza, obrigado. Mas espera aí, Jesus? Fala um pouco mais sobre esse seu Jesus. Olha, não é diferente? Então, para nós chegarmos a esse ponto, tudo dependeu da forma como nós abordamos as pessoas, da forma como nós tratamos e respeitamos e amamos as pessoas. Amém? Então agora eu pergunto, né? Será que o nosso falar está sendo realmente agradável? Tem sal aí?
será que realmente a gente está sendo agradável? Eu olho para a minha vida e eu sei que em algumas situações eu não sou agradável. E assim, eu oro para Deus tratar. Em algumas situações, sabe quando você realmente não aceita aquilo e você meio que ignora aquilo, ou você é até meio duro com aquela situação? Não deve ser assim. Porque, como eu disse, as pessoas estão feridas. E nós agindo dessa maneira, nós vamos feri-las ainda mais. Nós não vamos ser o remédio, né? Nós vamos trazer a cura. Nós vamos ainda, parece que, jogar o sal na ferida, né? Parece que vai piorar a situação. Então, ao contrário, né? Será que quando a gente está na internet e aí a pessoa coloca uma foto, a gente vai lá e escreve embaixo da foto, acabando com tudo, falando mal, aí colocam aqueles textões, né? Aí a gente acaba falando mal daquela situação. Então a gente não está sendo agradável. A gente não está sendo agradável. Então qual é o melhor caminho? Declarar guerra? Não. É amar essas pessoas. Esse é o melhor caminho. Será que nós estamos aproveitando ou desperdiçando as oportunidades que Deus tem nos dado? Outra coisa que eu sempre penso na minha vida. Será que eu estou aproveitando as oportunidades que Deus tem me dado? Muitas vezes, nós identificamos a oportunidade e nós nos acovardamos e recuamos. E a oportunidade passa. E eu não estou falando de oportunidade de emprego, eu estou falando de oportunidade de pregar a Cristo. Oportunidade de falar do amor de Deus. Porque eu não disse lá atrás que nós somos a carta viva de Cristo, né? Então, tudo aquilo que Deus fez em nós, que escreveu na nossa vida, nós conseguimos demonstrar isso através de atitudes, através de testemunho falado, e as pessoas vão olhar para nós. Existem situações que as pessoas elas vão realmente esperar a sua reação. Tem uma situação ruim, aí o pessoal fala assim, fulano não está nem aí, então ele vai agir dessa maneira, mas fulano é crente, vamos ver como é que ele vai reagir a essa situação? Vocês já perceberam isso? Eu já fiz isso. Eu já, com trabalhar com outros cristãos, eu já esperei um pouco mais, sabe? De estar passando por uma situação e falar assim, não, mas esse meu amigo aqui é crente, ele vai agir diferente. E aí às vezes não age. Às vezes age igual a outra pessoa. Então qual a diferença foi? Né? O que ele fez de diferente? Então eu mesmo já esperei de outros cristãos. Imagina o mundo. Se nós crentes esperamos um pouquinho mais dos crentes, imagina o mundo. O mundo está nos olhando. E aí essas oportunidades a gente não pode deixar passar. E às vezes a gente acaba ficando um pouquinho papel de bobo, assim, sabe? Sabe como parece que, fiz um papel de bobo aqui. Saí prejudicado na história. Não tem problema. Porque o seu bom testemunho impactou alguém. O seu bom testemunho deixou claro que você não concorda com aquela situação, que você não faz parte daquilo, que você não é só mais um, porque você tem Cristo no coração. Amém? Isso é maravilhoso, gente. E essas oportunidades nós não podemos deixar passar. Sabe quem dá essa oportunidade pra gente? É Cristo. Não são os homens que geram oportunidades. É Deus que gera oportunidade. E aí, quando Ele dá, Ele espera a nossa reação. E a gente não pode deixar passar. Agora eu vou deixar para vocês duas dicas. Duas dicas práticas de como nós temos que falar com as pessoas. Como o nosso portar com as pessoas, né? Então, primeira dica prática, né? Nós precisamos ter convicção daquilo que falamos. Nós já falamos um pouco sobre isso. Paulo, ele tinha total convicção daquilo que ele acreditava. Paulo, ele cria no Deus dele. E aí, quando ele falava com alguém, ele falava com autoridade. Quando ele falava com alguém, ele falava com amor nos olhos. Vocês já conversaram com uma pessoa, por exemplo, que gosta de um time de futebol? Que gosta muito de um time de futebol. E quando ela fala sobre o time, ela sabe tudo sobre o time. Quem é os jogadores, quem é o técnico, o que ganhou, o que perdeu. E ela fala com autoridade. E por que o cristão não tem esse mesmo amor?
Por que o cristão não tem essa mesma convicção? O que está faltando para nós? Para que quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas vão falar assim, opa, agora eu estou falando com uma pessoa entendida aqui. Né? Quando nós falamos com um líder espiritual, por exemplo, quando nós falamos com um pastor, nós sempre esperamos um pouquinho mais dele, não é verdade? Por quê? Ele é uma autoridade, ele é um conhecedor da palavra, mas isso não é uma exclusividade do pastor. Isso é uma exclusividade do crente. Todos nós que somos cristãos, nós precisamos ter, né, esse amor, né, conhecer exatamente daquilo que nós estamos falando. Nós precisamos ter amor pela obra de Deus, a ponto de preparar para externar isso para as pessoas. Nós vamos externar, as pessoas vão ver na gente naturalmente isso aí. Amém? E mesmo assim, com todo esse amor, muitas pessoas não vão acreditar em nós. Infelizmente. Mesmo assim, com o amor nos olhos, essa paixão por Cristo Jesus, tem gente que não vai acreditar na gente. Mesmo assim, vão ter pessoas que vão rir da gente. Mesmo assim, vai ter pessoas que vão achar que a gente é bobo. Vão querer debater com a gente. Vão querer confundir a nossa fé. Tem gente que quer fazer isso só. Deixa eu testar esse crente aqui. Deixa eu ver se ele é firmão mesmo. E aí vão aparecer muitas situações. Vão aparecer situações de debates mesmo, de falas, e vão aparecer situações, como eu disse lá atrás, às vezes de um negócio errado, sabe, uma isca, para ver se você cai. E mesmo assim, vão existir essas pessoas. Então, nós não podemos nos assustar com isso. Nós não podemos nos acovardar quanto a isso. Porque, para aquele cristão que deseja pregar o evangelho, existem dias de luta e existem dias de glória. Tem dia que vai dar certo, mas tem dia que não vai dar certo. Mas a semente foi plantada. A semente do evangelho foi plantada. E como nós dissemos, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é qualquer coisa. Ele só é o poder de Deus. E para que é esse poder? É para salvação daquele que crê. A salvação. E quando nós expomos o evangelho, né, não adianta a gente ficar revoltadinho com as pessoas. Também não vou falar mais nada. Também não vou pregar mais. Esse aí que vá para onde ele quiser. Não. Nós não podemos nos ofender com as pessoas. Porque nós cremos na verdade. Nós cremos em Cristo Jesus. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós pregamos. Nós não podemos entrar nessa briga. Existe uma frase, né, quando um não quer, dois não briga. Acontece muito isso no casamento, né? Quando um dos dois cônjuges quer uma briga, mas o outro não quer entrar na briga, não acontece. Mas quando o outro também quer, aí acontece. E no mundo é assim. Nós precisamos estar preparados, né? Sermos conhecedores daquilo que nós cremos. Para não entrarmos nessa briga. Despreparados. E não entrarmos nessa cilada que o mundo tem colocado para nós, amém? A segunda dica, ela é muito legal, muito prática. Ela diz assim, o que eu falo, com quem eu falo e como eu falo. Olha que interessante. Existem 3 situações de nível de conversa. O que eu falo, com quem eu falo e como eu falo. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente começa a amadurecer na vida cristã, passo a passo. Cada dia nós crescemos um pouco mais, cada dia nós conhecemos a Cristo um pouco mais, e na nossa vida começa a acontecer mudanças, não é verdade? E tem que acontecer mudanças, porque se não acontecer, tem alguma coisa estranha, né? Como nós conhecemos a Cristo e não mudamos a nossa vida? E uma das primeiras coisas que acontece de mudança na nossa vida é o nosso jeito de falar. Vocês já perceberam isso? Eu olho para a minha vida e eu vejo, nossa, no início da minha conversão foi muito visível a mudança da minha forma de falar. Então, aquele que falava uns palavrão, não fala mais, às vezes fala, isso dá uma escorregada, mas depois volta. Aquele que era duro, aquele que falava de uma forma ríspida com as pessoas,
já não é mais. Aquele que era desinteressado das pessoas, aí começa a se interessar um pouco mais por elas. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma de se expressar muda. E tem que mudar. Porque Cristo quer nos usar. Então, a gente muda naturalmente. Então, a nossa forma de falar precisa ser diferente. Mas não apenas saber o que falar, mas quando falar e como falar. Isso é muito diferente. Não basta sabermos o que falar, mas quando falar e como falar. Então, o que eu falo, precisamos nos preparar. Nós precisamos estudar, nós precisamos ouvir, nós precisamos orar e nós precisamos dominar aquilo que nós iremos falar. O assunto, aquilo que nós acreditamos, nós temos que dominar, para que nós possamos lidar também com os imprevistos. Caso alguém queira discutir a nossa fé, discutir no sentido de conhecer a nossa fé mesmo. Olha, fala um pouco mais aí desse Jesus que você acredita. Aí você fala assim, peraí que eu vou perguntar para o pastor. Não. Você tem que estar preparado. Você crê naquilo. Então, você tem que estar preparado para falar sobre aquilo que você crê, sobre aquilo que você ama. Então, o que eu falo está diretamente relacionado ao meu preparo. O que eu falo está relacionado ao quanto eu me aprofundo na palavra de Deus e conheço a Deus. Aí eu tenho argumento. Eu tenho que falar para as pessoas. Agora, com quem eu falo, aí já muda diferente. Nós precisamos respeitar a posição social das pessoas com qual nós iremos falar com elas. Posição social. Eu vou dar alguns exemplos. Posição social, pai e mãe. Pai e mãe é uma posição social? É. Da forma como nós falamos com pai e mãe. Tem filho que está achando que pai e mãe é colega. Tem filho que está achando que pai e mãe é amiguinho de classe. Aí fala de qualquer jeito, né? Ô velho, pô, mexe o saco. É assim que fala com pai e mãe? Então, nós precisamos saber com quem nós estamos falando, para a forma como nós vamos portar com ela. Chefe ou supervisor, vai lá e fala com o seu chefe de qualquer jeito. Fala, chefe, vá. Certeza que você vai arrumar alguma coisa. E não vai ser uma promoção, não. Então, quando nós desrespeitamos os nossos superiores, os nossos líderes, os nossos chefes, no nosso ambiente de trabalho, como que a gente vai falar de Jesus para uma pessoa que a gente não respeita? E os nossos pastores, e os nossos líderes aqui dentro da igreja? Na minha época, olha que não sou tão velho assim, mas na minha época, quando o pastor chamava a gente para conversar, a gente já ia orando. Por quê? Falou, meu Deus do céu, o que ele descobriu? O que ele descobriu que me chamou para conversar? Então, nós tínhamos um temor, nós tínhamos um respeito para com os nossos líderes, com os nossos pastores, e a gente provavelmente passava na cabeça, nossa, fiz alguma coisa errada aqui, e agora? Mas parece que esse temor está se perdendo, não é verdade? Parece que hoje nós tratamos o pastor, a autoridade de uma igreja constituída por Deus, os nossos líderes, assim, de qualquer jeito, sabe? Com uma falta de respeito, eu não vou dizer que nós não podemos ter liberdade com essas pessoas. Sim, nós podemos ter liberdade, amizade, um relacionamento próximo, mas sempre com respeito. Sempre com respeito. Então, sabe o que está faltando? Aquele negocinho que a gente aprendeu em casa, que é o sim, senhor, sim, senhora, com licença, por favor, obrigado. Eu aprendi isso em casa. E quando nós nos portamos dessa maneira com as pessoas, muda a situação. Muda a situação. A gente chega com respeito para com as pessoas. E por último, e como eu falo? Então eu já sei o que falar, eu sei com quem eu estou falando, agora como eu vou começar essa conversa? Como que eu vou começar a dialogar? Então, devido a experiências negativas, muitas pessoas veem o crente como uma pessoa chata. As pessoas olham para o crente e falam, crente chato, quero conversar com esse não. Vocês já viram em algum lugar
Eu já vi na internet. Pessoalmente, eu não tive essa experiência. Mas eu já vi na internet. O pregador tá lá. Vocês vão queimar tudo no inferno, seus pecadores miseráveis. Olha, não tá errado. Mas, será que é assim que tem que ser falado? Será que a maneira como nós falamos com as pessoas, mais nós nos afastamos delas, mais nós criamos barreiras, muros, abismo entre elas, do que nos aproximamos dela? Claro, pecadores e miseráveis todos nós somos. E se nós continuarmos nessa vida de pecado, nós vamos para o inferno. Então, mas como agir com essas pessoas? Como chegar nessas pessoas, como eu falei anteriormente, não ferir ainda mais aquele que já está ferido. Não ferir ainda mais aquele que está ferido. Então, existem pessoas que são meio cabeça dura. Tem gente que é um pouco ignorante, assim, sabe? Aqui no Mato Grosso do Sul é legal, o pessoal chama de bruto e sistemático. Né? Já ouviram isso? Ah, fulano é bruto e sistemático. Essas pessoas, como que eu vou me comportar com essas pessoas? Cara, eu vou pensar duas vezes no que eu irei falar para chegar numa pessoa dessa. Por quê? Eu não quero criar mais uma barreira entre nós. Na verdade, eu quero me aproximar dela. Então, dependendo da forma como eu chegar em uma pessoa que tem um histórico de ser um pouco mais esquentada, que tem um histórico de ser um pouco mais revoltada com a vida, intolerante, ou em algum momento da vida dela ela teve uma experiência ruim com um crente, como que eu vou chegar numa pessoa dessa de qualquer jeito? Eu lembrei de um caso agora, né, de uma situação, numa outra igreja que eu participava, tinha uma família em que o pai não gostava de crente, mas a família ia para a igreja. A mãe, os filhos iam para a igreja, mas o pai não gostava de crente. E aí, conversando com a mãe, ela falou assim, olha, ele teve uma experiência ruim com um crente aí. Provavelmente foi algo assim, né, com os dois pés no peito. E aí o pastor ele tinha a missão de conversar com esse pai. E aí ele falou assim, pera lá, vamos chegar com um jeito. E aí ele foi. Foi logo de cara? Não, demorou. Mas ele foi. E aí ele começou assim, né, pelas beiradas, pegando uma amizade, mostrando para ele, né, que nem todos são dessa maneira. E aí ele conseguiu atingir aquele pai. E aí aquele pai começou a ir para a igreja também, se converteu. Mas e se nós falamos, esse não, esse aí esquece que esse é cabeça dura demais. O que vai acontecer? Ele vai continuar vivendo essa vida difícil. E nós, como detentores da palavra de Deus, que conhecemos a verdade do Evangelho, o que nós fizemos de diferente na vida dessa pessoa? Nada. Mas nós estamos aqui na igreja, né? Te louvarei. Estamos aqui, né? Bíblia. E o irmão do nosso lado? E o nosso vizinho? E o nosso amigo? Todo destruído. Então, o como falar com as pessoas, cara, é muito importante. É muito importante. E essa sabedoria, sabe de onde vem? Do Espírito Santo de Deus. Nós oramos a Deus. Deus, eu preciso falar com o meu amigo lá, mas pensa num menino difícil. Me dá sabedoria, Deus, em palavras. Me dá sabedoria em ação, em gesto, para eu alcançar essa vida. E Deus vai preparar uma oportunidade para você. Eu creio. Eu creio. Então, se nós soubermos realmente o que nós queremos falar, respeitando as pessoas e estando atento ao nosso modo de falar, sendo sábios, sensíveis ao Espírito Santo, nós teremos uma grande chance de abrir uma porta que antes estava fechada. Através dessas atitudes nós vamos o quê? Abrindo portas. Abrindo portas para o Evangelho entrar. E quem que vai fazer? A luz de Deus. Nós somos apenas a ferramenta. Nós somos apenas o instrumento de Deus. Mas o poder de Deus é dele. É ele que vai fazer a grande obra. Nós não podemos nos acovardar. Mas quando nós não sabemos lidar com essas situações, aí tem prejuízo, hein? Aí tem prejuízo. Tem prejuízo na área espiritual, nós perdemos essa alma. Tem prejuízo dentro da família, nós acabamos criando muros entre nós.
né, e acabamos perdendo o relacionamento dentro da própria família. E aí, nós também temos prejuízos profissionais, nós perdemos cargos, nós perdemos posição e até financeiramente. Olha como isso é importante. Isso vai além das nossas quatro paredes de igreja, né? A forma como um cristão se porta com o mundo é muito importante. E fechando tudo isso, né, a conclusão de tudo isso é que as pessoas estão prontas para entrar em uma briga. Uma vez eu vi uma frase que falava assim, que existe uma raiva em banho-maria. Sabe o que é banho-maria? Aquele negócio que o pessoal faz o pudim, né? E coloca uma água assim no fogão, fica esquentando e coloca o pudim no meio assim. E aí aquela aguinha, ela não é quente, ela é morna. Então ela está em banho-maria, que o pessoal fala, né? Então existe uma raiva em banho-maria. Existe uma raiva, um ódio concentrado nas pessoas que basta pouca coisa para que aquilo transborde. Basta pouca coisa, basta um olhar diferente, basta um mal entendido, uma postagem de internet, olha, uma postagem de internet, uma mensagem de WhatsApp, né? Um problema no trânsito, um problema no trabalho, isso já é suficiente para que essa raiva, né, esse conflito venha à tona. E em meio a tudo isso, o cristão deve o quê? Pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Em meio a tudo isso, o mundo não vai parar. As pessoas não vão simplesmente se render a nós antes que nós façamos alguma coisa por elas. Infelizmente. As pessoas continuam naquela loucura, como eu disse lá no início. E Provérbios 15:1 fala assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu vou ler de novo. Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, qual vai ser a nossa escolha? Vai ser a resposta calma ou vai ser a palavra ríspida? Depende do resultado que você quer colher. Se você quer colher aquela vida para Jesus, então você tem que repensar muitas coisas na sua vida cristã. Muitas coisas na nossa vida cristã. E, infelizmente, o crente ainda está lutando com situações internas, sabe? Lutando com ele mesmo, lutando com o pecado. Assim, lutar com o pecado a gente vai lutar a vida inteira. Mas tem gente caindo no pecado ainda, sabe? Lutando e perdendo do pecado. Então, quando nós perdemos tempo com essas coisas, nós paramos de olhar para fora e olhamos só para nós. Só para a nossa luta, só para a nossa dificuldade, só para o nosso, só para ele. E aí nós esquecemos daqueles que estão sofrendo à nossa volta. Sabe, eu não estou menosprezando a luta de cada um de nós. Eu não estou menosprezando, porque eu sei que não é fácil. Mas existe algo mais além. E quando nós nos colocamos disponíveis a Deus para trabalhar na sua obra, todas essas coisas vão se resolvendo. Todas essas coisas vão mudando. Todas essas coisas vão criando novos olhares sobre elas. E aí a gente tira o foco de nós mesmos e colocamos no mundo perdido e caído, que precisa do Evangelho, que precisa da luz, que é Jesus. Amém? Então, que o amor pelas vidas esteja acima de qualquer situação. Que o amor pelas vidas esteja acima de qualquer situação. E tem um versículo, cara, que é muito conhecido, que é João 3,16. Esse a gente sabe de cor, não sabe? Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus para morrer por cada um de nós. Deus ama tanto a humanidade que ele pegou aquilo que era mais precioso para ele e deu em favor da humanidade, para morrer por nós. E quando Jesus morreu por nós, nós não morremos mais para nós mesmos, né? Agora nós temos a vida eterna. E se Deus nos amou tanto assim, como é que a gente não vai amar aquele que está à nossa volta?
É difícil? É difícil. Não é fácil. Muitas vezes a gente passa por situações que nos ferem bastante. Passamos por situações que deixam a gente bem desanimado, bem desmotivado. Mas nós temos que tirar o nosso olho disso e colocar o nosso olho na cruz de Cristo, que morreu por nós e que nos ama. E se eu não retribuir esse amor, a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é algo tão inexplicável nas nossas vidas que não tem como eu retribuir esse amor. Tudo que eu fizer não é o suficiente, porque Deus me ama muito mais. Então, eu preciso pegar esse amor e transferir para as pessoas. E aí, quando eu consigo fazer isso, muitas coisas se relevam. Muitas barreiras são quebradas, né? Muitos paradigmas, muitos entendimentos errados, e aí começa a liberação de perdão, aí começa a reconstruir novamente um relacionamento, e Deus faz. Não há impossíveis para Deus, há impossível para o homem, mas para Deus não tem. Então, aquilo que nos faz necessário, aquilo que é a nossa responsabilidade, faça. E aquilo que é de Deus, pode deixar que Ele vai fazer. Sabe? Se é preciso pedir perdão, peça perdão. Deus vai fazer o resto. Se é preciso se achegar a uma pessoa, se achegue. Deus vai fazer o resto. Né? Mas lembre disso, existe um jeito, existe um modo. Não é de qualquer jeito. Não é com qualquer pessoa. A mesma fórmula não vai servir para todos. Então, nós vamos descobrindo isso. Quem dá esse entendimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, nos dá esse entendimento. Amém? A palavra de hoje é isso, meus queridos. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo caído. Um mundo perdido, um mundo doente, um mundo fragilizado. Um mundo preparado para a briga. E nós temos que fazer a diferença. Semana passada, foi pregado aqui na igreja sobre como os cristãos, né, conseguiram toda essa liberdade. Como os cristãos conseguiram ter esse acesso à palavra de Deus, né? Mas se tudo isso realmente nos foi dado, será que foi só para o nosso ego, um troféu que conquistamos e colocamos na nossa prateleira? Ou será que é para fazer uso de tudo isso? Será que é para fazer uso? A reforma protestante, tudo que foi conquistado pela igreja cristã, será que é só um troféu? Ou é para a gente colocar em prática? Amém? Pense nisso. Seja um cristão diferente. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus agir através da sua vida. Amém? Vamos ter um momento de oração.